Era uma vez. Fim. Toda história e história tem seu início e fim. E esta não é diferente. Receber o diagnóstico de uma doença nem precisa dizer que o chão some, desaparece. É como brincar: onde estou eu? Nos relatos de profissionais que, além do juramento, deram e receberam vidas. Onde no começo tudo é novidade, uma incógnita. Muita indefinição do que é, de onde vem. Por que isso comigo? Por que eu? Enfim, perguntas que não têm respostas prontas. Oncologia. O que isso significa? Quem poderia me responder? Eu não conhecia nenhum oncologista e esta especialidade não era uma cadeira da faculdade. Então eu resolvi assistir ao primeiro congresso de oncologia na minha universidade. Lá estava eu, iniciando o curso, e conhecia apenas anatomia, fisiologia e bioquímica. E eu ouvi os médicos falando lindamente sobre protocolos. Mas o que seriam protocolos? Eu fiquei envaidecida com tanto conhecimento demonstrado naquelas palestras. Achei muito interessante, mas muito teórico. No intervalo, eu me questionei o seguinte: tudo bem fazer a cirurgia, prescrever a quimioterapia, a radioterapia deve ser o máximo. Mas como é ser um médico que dá o diagnóstico para uma pessoa? Olhar no fundo dos olhos de alguém que está amedrontado e doente e levar essas informações. Algo muito especial aconteceu na última palestra. Um cirurgião oncológico que tratava de tumores ginecológicos, ele apresentou um vídeo com depoimentos de pacientes jovens que haviam feito uma cirurgia. Nessa cirurgia, acontecia a retirada da bexiga, do útero, do reto e de outros órgãos. A partir daquele momento, mulheres jovens permaneceriam para o resto de suas vidas com um saquinho na barriga. O que era aquilo na minha cabeça? Que tristeza! O vídeo começou com duas lindas moças sem cabelo e maquiadas que disseram assim: tudo vale nessa vida para poder ver o pôr do sol. Não importa como está o meu corpo. Importa como está a minha alma. Importa a minha vida e do jeito que ela deve estar. Importa a minha família, meus filhos e a minha vontade de sorrir. Vale a pena por um dia a mais. Isso era oncologia. Eu descobri então que linda especialidade era aquela. Era isso que eu queria ser. Eu queria muito fazer a minha parte para que todo aquele sofrimento e finitude tivesse uma razão e um porquê. Certa vez, um paciente que estava internado, em estado terminal, magro, com falta de ar, mas lúcido, ele me perguntou se a sua morte estava chegando. Eu concordei com ele, movimentando lentamente a minha cabeça, num gesto afirmativo. Então ele agradeceu a mim e a sua esposa que estavam ao nosso lado, pegou na minha mão e na dela, fechou os olhos. Em 15 minutos ele se foi. Estávamos juntos, num momento de verdade,
de despedida e de saudade. Eu saí, chorei muito e fui para casa pensando naquele momento. Eu cresci. Praticar oncologia com essa percepção faz toda a diferença na minha vida e na de quem está comigo. Conduzir cada caso com competência técnica e muita gentileza. A vida me ensinou a deixar a caminhada de todos nós mais leve. E eu aprendo constantemente. Precisamos pensar em como a vida é. Assim, somos mais felizes. Senha 2, guichê 1. Dias nublados são dias difíceis, intermináveis, parecem impossíveis. Os pensamentos não ajudam e a tristeza quer tomar conta da gente e dá vontade de sumir, de deixar de existir. E um ótimo dia, e esses dias fazem toda a diferença, é bom olhar para trás e ver o que passou. Agora esperar o próximo desafio, a próxima dança, o próximo passo. Como é bom ver o sol nascer. Amo quando eu estou indo para o trabalho e ele brinca comigo, com seus reflexos, suas luzes infinitas e a certeza que existe um ser superior que nos presenteia com atitudes singelas, perfeitas, belas, nos deixando sem palavras. Para que se estressar no trânsito, no atraso, na vida cotidiana, se você teve a oportunidade de seguir o seu caminho, a sua rotina, com saúde? Saboreie o frescor da vida. Siga seu caminho. O passado sempre estará lá, as lembranças sempre estarão. O tempo deixa suas marcas. E daí, você é um vencedor. Batalhe e lute, ainda assim irá vencer. Talvez não do jeito que você queira, mas como tem que ser. Eu creio que somos testados ao máximo, ainda que tenhamos consciência de que a coisa é muito pior. A cruz é muito pesada e que fardo. Temos que tirar algo de bom das provações. Mesmo diante da dor, é necessário saber driblar o desespero e o medo. Ah, o medo. Como é ruim sentir medo. Ao menos ele nos coloca a ir em frente, a buscar refúgio em um lugar melhor. O colo de um amigo, a família, um passeio, algo que nos distraia e nos afaste do medo. Eu quero viver. Siga em frente. O caminho tem semente, sol, chuva, pássaros, pedras e tempestades. Lembre-se, futuramente terá a colheita, o término do tratamento, o tão sonhado troféu. Etapa terminada? Check-up. Graças a Deus e a você que lutou bravamente. Ame-se. Mesmo quando você olhar no espelho e não se reconhecer. Ame aquela cicatriz que te fez sofrer, que faz lembrar mutilação, mas que também pode te fazer lembrar vida nova. Cuide bem de você, lute por você, por aqueles que você ama. O protagonista desta história é você. Eu sei que é difícil o amor próprio vir em primeiro lugar. Pensamos em tantas outras prioridades que esquecemos da gente. Protelamos aquilo que é para nós. Quem sabe as provações mostrem que o tempo acabou e sua vez chegou. Eu sempre comento com os pacientes que o tratamento nos obriga a ter paciência. O tempo a nosso favor. Eu disse o tempo. Dias, meses, anos. Ele sim é nosso melhor remédio e nosso melhor professor. Dias melhores virão. Acredite nisso. E assim as metas seguem. Sonhos realizados e não realizados estarão no passado. Então, gente, metas novas, sonhos novos, novas habilidades e a oportunidade de ajudar o próximo. Mas e você?
Quais são as suas metas? E os seus sonhos? O mundo não acabou. Aliás, ele começa todos os dias. Melhor, recomeça o ciclo da vida. Senha 3. Guichê 1. Fitei séria meu paciente. Na bandeja havia quimioterapia. Boa tarde, eu sou enfermeira e vim instalar a quimioterapia. Não era a primeira vez que eu fazia aquilo. Mas também não era a 30ª. Havia menos de uma semana que eu estava naquele hospital e eu sabia. A minha aparência não ajudava muito. Inclusive, foi o que eu ouvi do meu paciente naquela noite. Você? Mas quantos anos você tem, menina? E por que tá vestida de astronauta? Por favor, me chame outra enfermeira. O meu chão se abriu. E por um momento eu realmente gostaria de estar bem longe dali. Mas seria inútil. Só havia eu de enfermeira naquele plantão. Mas ali eu aprendi a primeira e mais importante lição profissional. Confiança não se estabelece em condições desiguais. 1-0 para o meu paciente. Isso lá é jeito de se apresentar? Vou recomeçar. Eu tirei a touca, a máscara, cheguei perto. Quebramos o gelo. Consegui instalar a quimioterapia. Eu me demorei um pouco. Caso o senhor precise, é só me chamar. Preciso me retirar. Com licença. Eu saí daquele quarto muito mais leve do que eu entrei. O meu paciente havia sido tão generoso comigo. Ele me mostrou que não é porque ele tinha como acessório um suporte de soro que ele havia deixado de ser quem ele era. Ele era uma pessoa e merecia respeito, merecia saber quem estava tocando em seu corpo no momento mais difícil de sua vida. Nós podemos ter muito conhecimento, saber diversas técnicas, mas é o paciente que sabe como devemos agir, o tocar, nos aproximar. Sabe, a vida de um enfermeiro nem sempre é muito previsível. A formação nos prepara para o mercado de trabalho. Com o tempo, nós podemos fazer alguma especialização e vamos nos direcionando para alguma área. Mas particularmente eu, em todos os hospitais que trabalhei, sempre fui para a área de oncologia. Eu me sentia predestinada e tinha um enorme orgulho disso. Com certeza, foram uns anos onde eu mais aprendi. Com certeza. Lá, eu tive experiências que eu não teria em nenhum outro local na minha vida profissional, ou até na minha vida particular. Lá, eu conheci até a outra face da morte. A conselheira. Por que devemos guardar tantas coisas materiais daqui, se daqui não levamos absolutamente nada? Para que devemos nos retrair? Para que devemos guardar mágoas, não saber perdoar, manter a nossa dita razão se amanhã tudo isso pode ser absolutamente nada? Para que fugir do que devemos encarar? Bom, essa é a minha história, o meu caso de amor, um aprendizado com um PhD em gratidão. Senha 4. Guichê 2.
difícil ver quem amamos sofrer. Principalmente se esse sofrimento vem decorrente de uma doença como o câncer, que traz o estigma da morte, o medo do tratamento não dar certo, uma dor na alma, um sentimento de impotência. E nós temos que nos manter fortes diante da pessoa amada. E quantas vezes pensamos, meu Deus, por que com ela ou com ele? Respostas difíceis, se não impossíveis, de se dar, de se ter. Principalmente essa doença que pode acometer a qualquer um. Mas sabe, meus pacientes, eles relatam que eles não gostam de ser vistos como coitados. E olha, quer saber? Eles detestam esse tipo de sentimento de piedade. É claro que é indispensável a companhia ao paciente na hora do tratamento, das medicações, do dia a dia, da sua rotina, principalmente no pós-operatório. Sim, porque é tudo que eles precisam nesse momento é de amor. É de saber que agora as coisas não estão bem, mas que vão passar. E para eles também é muito complicado externarem os seus sentimentos, falar dos seus sentimentos. Sim. E também é muito comum ver todos ali se fazendo de forte. Olha, ai de quem falar a palavra morte. Mas é muito difícil externar tudo isso. E para nós que estamos ali, é muito sofrido. Às vezes, a dor daquela pessoa que a gente ama dói mais na gente do que nele próprio. E às vezes, a gente pensa em trocar de lugar com o outro, mas o que seria uma troca muito estranha, porque ninguém quer ver ninguém sofrer. E repararam que essa doença, ela geralmente acomete assim, a gente num momento de felicidade, de projetos, mas parece que é como se a vida estivesse falando com a gente. Agora não. Agora é momento de você se curar. Agora é momento de você se amar, se acolher, chorar, gritar, xingar, mas também precisar do outro. E como é bom quando a gente tem ali uma pessoa, quando a gente tem uma companhia, porque passar por tudo isso sozinho é muito difícil. Mas aqui, como nesse momento, é como se nós estivéssemos cercados de anjos por todos os lados, que podem ser amigos, companheiros, familiares ou profissionais da saúde. Tudo que eles precisam é de amor. Porque o amor é que faz lutar e faz daquele paciente uma fortaleza e o faz pensar, poxa, eles me amam, eu preciso deles e eles de mim. Então, lute por aqueles que merecem. E olha, se por um acaso alguém aí te virou as costas no momento em que você mais precisou, deixa isso pra lá, pode ser até bom, sabia? Vida que segue. Então lute por aqueles que estão do seu lado desde o começo. Sim, porque essas pessoas estão ali, torcendo por você, querendo te ver bem, e pode ter a certeza que eles estão dividindo todos esses sentimentos contigo. E quer saber? Ter amigos, familiares, companheiros, é tudo de bom, não é? É o melhor presente. Senha 5, guichê 2. Eu sou uma otimista, assumo. Eu amo ver gente se dando bem. Eu vibro com a conquista dos amigos e confesso, até de gente que eu nunca vi. Mas tem uma situação que me traz um brilho diferente nos olhos e que me faz sorrir enquanto ando pelas ruas feito doida. Eu tenho uma queda por gente que recomeça. Como eu acho lindo ver as pessoas
que insiste em continuar, em se levantar, se reerguer e seguir. Talvez porque eu mesma já tenha experimentado o processo, ou simplesmente porque eu tenho essa admiração incontida por gente que não desiste, por gente que tem a ousadia de recomeçar. Sim, porque acredite, para recomeçar o que quer que seja, há que se ter uma boa dose de atrevimento. Porque para retomar a vida ali, de um ponto onde ela ficou estacionada, ou para mudar completamente o rumo, há que se ter muito mais do que simplesmente vontade. Às vezes, a ponte está ali, mas nós estamos demasiadamente fracos para atravessá-la. E há também aqueles momentos em que demoramos mesmo para engatar a primeira marcha. Tanto faz a dificuldade, escondida ou escancarada, ela sempre está ali, de braços cruzados, aguardando a nossa desistência. Mas tem gente que não desiste. Tem gente que se levanta, capengando, mas se levanta. E vai para frente, vai para a vida, vai para o mundo, para aquilo que sempre quis fazer, para os sonhos, ou simplesmente para a realidade de uma rotina refeita. E como não reconhecer o esforço para voltar a sorrir após uma grande tristeza, ou para voltar à vida após uma doença devastadora? Como não aplaudir a ousadia de seguir, apesar da dor, do desamor, da grande perda? Sabe, a vida, ela sempre estende a mão. Ela chega assim, de mansinho. E isso é tudo que ela faz. Ela estende a mão. Mas eu nunca ouvi dizer que alguém foi obrigada a apertá-la. Porque viver é decisão. Estar aqui, caminhar nesse mundo, desfrutar da companhia das pessoas. É bênção, é presente e dom esse ar em nossos pulmões. Mas viver é decisão. E é por isso que eu tenho aqui comigo essa alegria escancarada toda vez que eu vejo alguém tendo a ousadia de recomeçar, porque eu vejo ali uma pessoa que se deu uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. Algo que só é possível para quem aprendeu a bailar consigo mesmo. E vá me dizer que essa ousadia para recomeçar é ou não é para se aplaudir de pé? Porque não é um texto teatral, não é uma história inventada, não é crônica, são relatos reais de profissionais de saúde, também de pacientes, mas nesse espetáculo a escolha da produtora, da Vanessa, foi trazer a voz dos profissionais de saúde, então são histórias reais, são escritas, reflexões de quem está ali todos os dias lidando com vida.